Vamos lá, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Naamã, NVI. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dava vitória à Síria, mas este grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia disse a sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Vamos para a leitura aqui, amém? Irmão, aquele lugar onde a serva de Deus estava, era um lugar onde ela era valorizada? Era um lugar onde ela tinha status? Onde o nome dela foi engrandecido? Muitas vezes Deus vai permitir que nós cheguemos a alguns lugares que aos nossos olhos é um deserto, é um lugar de escravidão, é um lugar onde teoricamente o nosso valor é depreciado, mas tudo depende da nossa atitude como servo de Deus naquele lugar. Nós vemos na Bíblia diversos homens e mulheres, diversos homens passando pelo deserto e tendo o seu ponto final como pessoas vitoriosas, tendo ali o seu desfecho na Bíblia como pessoas que venceram. José, Moisés, Jesus foi levado ao deserto. O que eu quero trazer para você nessa noite: quem anda com propósito não é depreciado pelo ambiente. Quem anda com propósito não é depreciado pelo ambiente. Quantas vezes aí você se encontrou no meio de um deserto e nossa primeira ferramenta foi murmurar? Mais uma vez, o curso Meu Máximo nos dá uma resposta para isso. Murmuração impede eu e você de acessar a terra prometida. Olha só como nosso mestre Jesus reagiu a isso. Vamos lá para Mateus número 4, capítulo 4. Qual tem sido a nossa reação? Qual tem sido a nossa postura dentro dos desertos que eu e você inevitavelmente temos enfrentado? O contexto é: Jesus acaba de ser batizado, o Espírito vem sobre ele e diz assim: então Jesus, capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu vou parar aqui. Irmão, atravessar o deserto, estando nele, é inevitável. A pergunta é: o que estamos fazendo nessa travessia? Como passamos o nosso tempo atravessando esse deserto? Muitas vezes o nosso erro é entrar nesse deserto murmurando: meu Deus, o que eu estou fazendo nesse deserto? Por que eu estou aqui? Eu sou um cara que serve, eu sou dizimista, eu sou primiciante, eu sou ofertante, eu oro, eu jejuo. Mas a primeira coisa que você faz no deserto é murmurar. Por que eu estou aqui? Não porque eu estou aqui no sentido de: Senhor, abre meus olhos dentro desse deserto. Quem que eu vou ganhar para o Senhor? Deixa eu te falar uma coisa. No mesmo deserto que eu e você está passando, muitas outras pessoas também estão passando. Cada um dentro de uma visão, mas na visão que você passa dentro do deserto hoje, eu te garanto, tem mais pessoas passando também por lá. E qual que é a postura de Jesus ao passar por um deserto? Ele pode falar assim: meu Deus, no deserto eu não tenho como encontrar água nem comida.
a primeira coisa que ele faz, vou jejuar para me aproximar de Deus. Em vez de eu usar a ferramenta da murmuração, que como o pastor mesmo ministrou aqui, é uma pá, que você vai tirando terra, eu vou segurar a corda, e dia após dia, o meu jejum e a minha oração, pela qual eu vou usar como ferramenta para atravessar esse deserto, vai me aproximar daquele que é conhecido como água da vida, como pão da vida. É a ótica com que você está encarando esse deserto que está te desvalorizando. Não é o deserto. O seu valor continua intacto diante daquele que está com você o tempo inteiro. E posso falar mais? Ao atravessar esse deserto, o seu valor vai ter crescido e não diminuído diante dos olhos dele. O nosso problema é pegar aquilo que é natural, ferramentas humanas. Dentro do meu casamento, estou passando por um deserto, aí o cara fala assim, é o ambiente, vou trocar de ambiente, vou trocar de casamento. Tá certo, irmão? Ou dentro daquele deserto você fica murmurando, minha esposa isso, minha esposa aquilo, minha esposa... Irmão, decreto para você nessa noite, para mim, jejua e ora. Se aproxima daquele que realmente tem poder para te tirar desse deserto. E quando alguém que está passando por esse deserto chegar perto de você, encostar em você para murmurar, você vai fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui nessa noite. Porque essa palavra primeiro Deus ministrou para mim. Para mim poder aqui chegar e falar assim, gente, deixa eu compartilhar o pão que eu comi essa semana com vocês. Deixa eu dar um pouquinho da água que Deus derramou sobre a minha vida para você beber. Eu sei que esse deserto que você está passando é difícil, mas eu tenho um pouco de pão aqui, eu tenho um pouco de água. A gente acha lindo um menino com 5 pães e 2 peixinhos, mas aquilo que a gente tem, a gente não compartilha. Quantas pessoas estão enfrentando a mesma batalha que a gente, encosta perto da gente, começa a murmurar e a gente entra na onda dela, em vez de trazer ela para nós. O pastor falou que esse é um período de nós ganharmos almas para Jesus. Ele nos direcionou aqui domingo à noite. 2 almas por pessoa. Com quem o pastor pode contar? Com quem Jesus pode contar para fazer isso? Comigo, eu sou o primeiro. Irmão, hoje eu entro dentro de um cliente já pensando, meu Deus, como que eu posso falar de Jesus para esse cara, para mim conseguir levar ele para a igreja, para mim conseguir trazer ele mais para perto de ti, Senhor. E hoje eu estava naquele mesmo cliente que eu dei aquela palavra para ele lá, e ele falou, mano, é Deus. Eu não sou crente de sem vergonha, mas o que você falou é coisa de Deus. E dentro de uma demanda, de uma necessidade minha, eu vou falar assim, tipo assim, eu suspirei perto dele. Hoje ele me mandou mensagem. Tá aqui, ó, os computadores mais atuais da atualidade, vem buscar. Me paga com serviço, não esquenta a cabeça não. Enquanto você estiver disposto a compartilhar aquilo que Deus tem entregado para mim e para você, Deus supre nossas necessidades. Enquanto você entender que primeiro é o reino, e aquelas coisinhas lá que a gente fica se matando para alcançar, Deus acrescenta. Põe força e não rompe. Você tira a mão, se volta para Deus e a coisa vem na sua mão. Irmão, quando aquela pessoa chega perto de você, que está passando pela mesma batalha que você, no mesmo ambiente espiritual de guerra, em nome de Jesus, a partir de hoje, eu e você vamos compartilhar o pão e a água que nós temos recebido. E nós vamos mostrar para aquela pessoa que mesmo no deserto, Deus é um Deus que nos supre. Porque em vez de se preocupar em murmurar, aí você está se preocupando em buscar e ouvir a voz dele. Fala, Senhor. Só que essa voz muitas vezes não é ouvida porque nosso coração está duro. Por isso o jejum, para quebrantar a carne. Irmão, é um tempo onde Deus quer alcançar pessoas.
Só que às vezes ainda tem aqueles que Jesus instruiu também. Quando edificar uma casa, não construa sobre. E no meio do deserto o irmão está gastando força, energia para levantar moradia. Eu estou falando isso, eu já fiz isso, tá, irmão? Eu tenho um deserto pelo qual tenho passado chamado desorganização. E eu busquei estar confortável dentro desse ambiente. Eu sou assim. Eu sou assim. Assumi aquilo como uma zona de conforto. O deserto se tornou um lugar onde eu habitei. E eu gastei força e energia para construir uma estrutura lá dentro. Sendo que Jesus falou, não construa sobre a areia, construa sobre a organização. É algo da parte, desorganização é algo da parte de Deus. Então, se você construir em cima da sua desorganização, você vai estar construindo sobre areia. Se você estiver construindo sobre aquilo que hoje tem sido um deserto sobre a sua vida, você vai estar construindo sobre areia. E a palavra de Deus diz que o vento vai bater, a chuva vai cair e sua casa vai cair, vai desmoronar. Em diversas áreas a gente busca crescer, mas só que aquela área sempre desmorona. A gente sempre cai de novo naquilo. Sempre aquilo nos puxa para baixo. Hoje é um dia de dar um basta nos desertos que eu e você estamos passando. Jesus nos chama para romper nessa noite. E Jesus está falando fortemente ao meu coração, e eu vou repetir isso mais uma vez. Não é o ambiente que estabelece seu valor. Não é o ambiente que estabelece seu valor. É como você se porta nesse ambiente que vai estabelecer seu valor diante de Deus. Eu vou assumir o meu valor diante de Jesus nessa noite. Mais alguém? Se coloque de pé.